Bom dia, primeira série, tudo bem? Nesse vídeo explicativo, eu farei um breve comentário sobre a matéria sonoplastia. A matéria está no caderno 100, nas páginas 24, 25 e 26. Começaremos então na página 24 do caderno. Começaremos então com um conceito. Sonoplastia é a responsável por tudo que o público ouve, inclusive o silêncio. Ou seja, quando o profissional idealiza um plano, a sonoplastia de um espetáculo, o que acontece? Ele pensa em tudo. Ele pensa em tudo de forma que vai te trazer o que? Sensações, que vai te trazer memórias, que vai criar um clima. Então, o silêncio faz parte também. O silêncio faz parte, a expectativa, o som que vai entrar após o silêncio, o tamanho do silêncio que vai acontecer após determinado momento. O ator está se apresentando, o ator, em determinado momento, parou, o ator tá falando, daqui a pouco ele para e acontece um silêncio, e de uma hora para outra acontece um som muito alto que vai aumentando, causando um suspense. Isso tudo é idealizado de forma o quê? A trazer ao espectador um tipo de sensação, uma experiência. Esse que é o mais interessante com relação à sonoplastia. Você não consegue perceber, mas você não consegue somente escutar, você consegue sentir. Isso é que é o interessante, o mais impressionante da sonoplastia. Mas não se esqueçam, conceito de sonoplastia, responsável por tudo que o público ouve, inclusive o silêncio. Continuando, o profissional que trabalha com sonoplastia é o sonoplasta. Ou seja, é o profissional que estudou, que fez engenharia acústica, que ele tem um conhecimento sobre arte, tem conhecimento sobre teatro, e que ele vai e trabalha com a sonoplastia. É claro, também tem engenheiro de som, tem o engenheiro de som, tem a pessoa que vai ficar lá na mesa, tem a pessoa que vai operar um microfone, tem vários outros técnicos envolvidos também, mas o sonoplasta é o que idealiza. Lá no início da página 24, está escrito que o som é fundamental em todo tipo de espetáculo e está presente em um musical, uma peça de teatro, um coral, na dança. Por quê? Porque a música, os sons estão presentes no nosso dia a dia. E se, por exemplo, o teatro vai simular a realidade, para que essa realidade seja compreendida, tem que haver som. Dado aí a necessidade de se ter a sonoplastia. Mas como é que isso surgiu? Como é que isso aconteceu? Isso nos leva ao quê? Inicialmente, a sonoplastia no teatro. Então, observamos que a sonoplastia pode ser um conceito relativamente novo. Porém, a utilização do som incorporado às encenações é muito antigo, assim como é antigo teatro. Tanto quanto é antigo teatro, é antiga a sonoplastia. Então isso aí data de 3.000 anos antes de Cristo, passando pela China, pela Índia, pelo Egito. Na Grécia Antiga, por exemplo, eles simulavam sons de trovões e tempestades. Para se ter uma ideia, filósofos como Aristóteles, eles aperfeiçoaram o uso da sonoplastia no ano 300 a.C. Continuando, entre os séculos 16 e 19, a sonoplastia era praticada, executada ao vivo. Ou seja, estava acontecendo o espetáculo, e à medida que estava acontecendo o espetáculo, tinha o pessoal fazendo os efeitos. Tinha alguém tocando a música. No ano de 1890, um fonógrafo ele foi utilizado para reproduzir o choro de um bebê durante uma peça. Imagine os sustos, imagine o espanto geral que foi de se escutar o quê? Um bebê chorando no meio do palco e não se vê o bebê. A gravação para complementar a voz dos atores começou a ser utilizada somente em 1960 e hoje é amplamente utilizada. Hoje temos uma infinidade de possibilidades, aplicativos, equipamentos eletrônicos que auxiliam na encenação, criando sensações as mais variadas. Hoje em dia você tem muito mais possibilidade técnica, você tem muito mais possibilidade de você imaginar alguma coisa e você tem um equipamento que faça. Mas como lá na Grécia Antiga tem o homem, tem o sonoplasta, tem o engenheiro de som, tem aquele camarada que vai fazer o quê? Que vai pegar e vai pensar isso tudo. É uma pessoa que vai saber como uma outra pessoa vai sentir e vai
e como ela vai conseguir atingir essa pessoa através desses sons e dessa música. Lá no rodapé, lá no final da página 24, tem escrito de azul, assim, de olho. Normalmente, quando você vê alguma coisa assim no livro, é algo que é muito interessante, que é muito importante, e realmente é. Porque a gente tem uma nota que comenta sobre o teatro de Epidauro. O teatro de Epidauro é um dos maiores exemplares da engenhosidade da Grécia Antiga. E se eu for comentar tudo sobre ele, esse vídeo, ó, vai ficar muito extenso mesmo. Porque é muita coisa com relação ao teatro de Epidauro. Só para adiantar para vocês, o teatro de Epidauro ele tem a melhor acústica do mundo. Até hoje, não tem nenhum teatro que tenha uma acústica tão boa quanto a do teatro de Epidauro. Agora você avalie. Até hoje, muitos dos conceitos que foram pensados lá, muitas das soluções técnicas que foram pensadas lá no teatro de Epidauro, servem como base para o que está sendo feito hoje. Ou seja, no século IV a.C. Então eu vou deixar um vídeo complementar para vocês poderem acessar e assistir. Não deixe de assistir, porque é muito importante. E olha só, turma, fiquem de olho no teatro de Epidauro. Vocês ainda vão ver muito teatro falando sobre o teatro de Epidauro daqui para frente. Passaremos então para a página 25, que trata da sonoplastia no cinema. Falamos sobre sonoplastia no teatro, agora falaremos sobre a sonoplastia no cinema. As primeiras sessões de cinema elas foram acompanhadas por orquestras ao vivo. Ou seja, estava tendo o filme e a orquestra estava tocando aqui embaixo. E o que acontecia? Então você não escutava a voz. Você escutava só a orquestra tocando. Por exemplo, estava acontecendo alguma coisa lá, uma perseguição de carro. A orquestra ia lá e tocava mais rápido, ou colocava uma música com andamento diferente, conforme fosse o que estava acontecendo. Tinha um andamento, tinha um ritmo diferente, né? Então era uma orquestra, estava tudo pautado, e o pessoal ia lá e tocava. Depois os gramofones substituíram as orquestras, que se ligava da mesma maneira. Começava o filme e se ligava o gramofone. Aí somente em 1920 foi possível inserir áudio diretamente na gravação do vídeo, fundando assim as linguagens audiovisuais, com a invenção do Vitafone. Aqui embaixo vocês vão ver uma imagem na página 25, que fala assim: o Vitafone foi apresentado em um teatro dos irmãos Warner em Nova York. Os irmãos Warner, exatamente, Warner Bros. O acoplamento de um fonógrafo a um projetor tornou possível que a música e a voz fossem tocadas simultaneamente ao filme. Ou seja, o que acontecia? Nesse equipamento colocava-se o gramofone, e quando se ligava, saía os dois ao mesmo tempo. O próprio aparelho já fazia o quê? Já deixava que isso ficasse simultâneo, sincronizava. Importante, não se esqueçam, o nome do aparelho é Vitafone. Bem, e por fim, turma, na página 26, vocês vão ler as questões e vão responder a página 26. Bem, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Vou agradecendo a atenção de todos, bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigado.